trazer aquilo que o Senhor falou mais ao seu coração, né, no tempo que passamos junto com o nosso irmão Kikio. E outra coisa também, se os irmãos tiverem, um dia que o Senhor vai avançando no coração dos irmãos, mostrando liberdade aí e propor aquilo que o Senhor deseja, né? Se é interessante a gente ler, não, Carlos, os versículos de 1 João 3. Pode ler, meu irmão. Amém. Eu tento o básico que o irmão usou, pelo menos na quarta-feira, entendeu? E eu quero dar continuidade no assunto. Versículo de 1 João 3, Filho de Deus. É interessante nós começar a ler. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu queria aproveitar. Eu posso ler aqui nessa versão? Pode. Só um momento. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Não sei qual é. Meus amigos, você leu todo? Até o 3. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Jéssica? Eu ia ler a segunda passagem que ele leu. Colossenses. Colossenses 3, 1 ao 4. De 1 a 4. Colossenses 3. Jéssica? De 1 a 4. Quando ele falou. É 3 Colossenses. 3 Diz assim, aqui, ó. portanto, se 2, já ressuscitastes com Cristo, 3. buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. São muitas coisas para que nós podemos tocar novamente, porque foi muito rico falar do irmão. Muito rico mesmo. Eu estive conversando com ele pessoalmente. E ele... Oh, desculpa. Ele falou para mim que ele tem se apegado muito à pregação expositiva, que é a exposição do texto, né? Ser fiel ao que o texto está dizendo. Não colocar opinião, interpretações meramente pessoais em cima do texto. Expor o que o texto está dizendo, trecho a trecho. E eu acho que é isso que de fato edifica a igreja, né? A palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele disse assim, quando ele estava prestes a ir ser crucificado. E ele sabia que ia se ausentar. E ele orou ao Pai dizendo assim, Pai, santifica-os na verdade, se referindo aos discípulos.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos deixou a sua palavra para que nós venhamos a ser edificados nela. Enquanto ele falava, em 1 João 3, os irmãos voltem aí a 1 João 3, no verso 2. Ele esclareceu algo, e eu ainda perguntei novamente a ele se era de fato isso, e ele confirmou. O texto diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E aí, quando nós lemos esse trecho inicial, que diz assim: agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, nós temos podemos incorrer num equivocado entendimento de que somos filhos de Deus temporariamente, e quando ele vier, deixaremos de ser filhos de Deus e seremos outra coisa que ele tem reservado. Mas isso é uma limitação da tradução, porque ele explicou isso, né? No grego, o grego ele funciona assim, ó. Ele tem várias palavras para uma mesma coisa. No nosso idioma, em português, não é assim. Aqui, por exemplo, agora somos filhos de Deus. A palavra grega aqui para filhos de Deus é teknon, o irmão explicou. Tecnos. E teknon? Tecnos ou teknon? Tecnos. Aqui é teknos, que significa filhos pequenos. Tecno. Por exemplo, Josué e Maria são meus tecnos, digamos. Porque é em plural, tecnon é singular. Maria, meus filhos, Josué e Maria, as crianças aqui são tecnos, são filhos pequenos. Tecnon é singular No e texto tecnos... tá singular mesmo, no livro. É? Lucas pesquisou. Entendi. Tecnos é no plural, no caso. O texto está em tecnos ou tecnon? Tecnon. Então. Significa filhos pequenos. E no grego tem uma outra palavra para filhos já grandes. Por exemplo, completou a maioridade. Já não é mais tecnon. Seria ruióis, que são filhos maduros, filhos amadurecidos, né? Alcançou a estatura perfeita de varão. A idade biológica de pessoa adulta. Então, o que Paulo está dizendo, o que João está dizendo é o seguinte: nós ainda somos filhos pequenos do Senhor, mas alcançaremos a maioridade espiritual quando o Senhor vier. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, os nossos corpos vão ser glorificados. Nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Hoje, nós passamos por um estágio da salvação, estamos passando por outro, e ainda passaremos o terceiro e último estágio. O primeiro que nós passamos foi a regeneração. Nós estávamos mortos, espiritualmente falando, estávamos mortos, e nós nascemos de novo. Junto com isso também aconteceu a justificação, né? Que os nossos pecados foram anulados. Agora, o segundo estágio, e é o estágio que nós estamos passando, é a santificação, que é a libertação do domínio do pecado. Paulo ele diz assim, que nós devemos mortificar os pecados que habitam em nossa carne. Então, nós estamos passando por esse estágio. Durante esse estágio ainda, nós temos a possibilidade de pecar, de nos afastar do Senhor, de deliberadamente, por escolha pessoal, dizer assim: eu não quero o Senhor. Talvez não com palavras, mas com atitude. Mas esse estágio da salvação, o Senhor determinou para que nós mortificássemos o domínio. O que é o pecado? O pecado é uma força maligna que habita em nossa carne.
Nós todos os dias, irmãos, desde o nosso acordar, se não durante até o sono, nós somos tentados a pecar contra o Senhor. Agora, nós não somos pecados, irmãos, a pecar. A tentação, ela não está fora, exterior, ela não é exterior. Ela é interior, Tá na carne. na carne, exatamente. Os irmãos mais maduros que ensinam a palavra entre nós, eles sempre afirmam que nós temos 3 inimigos. Satanás, o mundo e a carne. O mundo e Satanás são inimigos exteriores. Mas o pior de todos eles é a carne. Porque esses 2 inimigos que nós temos, o mundo e Satanás, eles nos tentam a fazer o que a nossa carne deseja. Tá gravando. Eles nos tentam a fazer o que a Bíblia, por exemplo, nós vamos pescar. Para pescar eu preciso de um equipamento, vara, anzol. Eu vou lançar um anzol na água, no rio ou no mar. Puro? Não, né? Eu vou cobrir aquele anzol com uma isca. Quando o peixe ele engole o anzol, ele pensa que está engolindo apenas o alimento dele. Por que o pescador faz isso? Ele quer atrair a presa dele com uma isca. Satanás e o mundo, eles fazem isso. Eles tentam nos atrair com a nossa inclinação, a inclinação da nossa carne. Então, essa fase que nós vivemos, esse período que nós vivemos atualmente, é o período de santificação. O Senhor nos chama para que venhamos a mortificar essas inclinações e não viver por elas. Todos os dias nós somos tentados a fazer o que desagrada ao Senhor, o que entristece ao Senhor, ferir a lei do Senhor, né? E outra coisa também que eu gostaria de destacar aos irmãos é o seguinte: como eu tenho crido, os demais irmãos têm crido, que esse tempo de santificação que nós vivemos, ele redundará em consequências para o tempo futuro. A salvação, a regeneração, a justificação são coisas que nós não poderíamos fazer. Nós não cooperamos com o Senhor para isso. A salvação foi um trabalho todo dele. O Senhor enviou o seu Filho na cruz, se fez pecado por nós, nós o recebemos. Esse foi um trabalho completo do Senhor. Mas ele deixou uma porção para que nós venhamos a cooperar com ele, que é a santificação. A glorificação do nosso corpo, também não cooperamos, não temos poder para isso. Quando o Senhor vier, seremos glorificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas esse estágio intermediário, que é a santificação, o processo em que o Senhor nos chama a nos negar a nós mesmos, dizer não ao pecado, dizer não ao mundo e às tentações de Satanás, é um estágio em que nós devemos cooperar com o Senhor. Nós temos a capacidade de dizer sim ou não para o Senhor. E esse estágio redundará em consequências. O próprio João aqui nessa primeira carta, ele nos dá um alerta. Ele diz que para que venhamos a obedecer ao Senhor, para que naquele dia não venhamos a nos afastar dele envergonhados. Então existe de fato essa possibilidade. Quando a gente sonda as Escrituras, em todo o Novo Testamento, nós encontramos passagens bíblicas que deixam claro que o povo de Deus será julgado. Quando o Senhor Jesus retornar, irmãos, haverá um julgamento exclusivo para o povo de Deus, né? E nós estaremos diante do Senhor para que as nossas obras sejam avaliadas. E nós precisamos ter essa realidade diante dos nossos olhos. Houve um tempo em que eu não tinha clareza sobre isso. Que haveria um julgamento para o povo de Deus. Eu entendia, eu sou salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, então eu estou seguro no Senhor. De fato, a condenação dos meus pecados, a condenação eterna, foi anulada
pelo sacrifício que foi feito na cruz há 2000 anos atrás. Mas eu estou debaixo da disciplina paterna de Deus. Então, antes eu estava debaixo da condenação eterna. Eu seria condenado à eternidade, ao sofrimento eterno. Mas eu saí da condenação eterna, pela fé no Senhor Jesus Cristo, e me tornei filho. E qual pai não disciplina seu filho? Qual pai não castiga seu filho, né? Um pai que não disciplina o seu filho é um pai negligente. E, da mesma forma, a paternidade terrena ela é apenas uma sombra da paternidade divina. Ele nos deu a oportunidade de ser o que ele é, pais. Então, irmãos, esse encontro com o irmão Kikio fortaleceu ainda mais em meu coração essa noção de que o tempo em que vivemos é um tempo em que o Senhor nos ordena que venhamos a nos santificar. E a santificação ela é muito ampla, muito ampla. Ela envolve abandono de inclinações pecaminosas, não apenas pecados relacionados à área sexual, porque a gente pensa primeiramente nisso, né? Mas pecado é uma área muito ampla. Eu posso ter uma inclinação para avareza, eu posso ser um homem violento, eu posso ser fofoqueiro. Pecado é muito amplo. A palavra pecado envolve muitas questões. Eu posso ser mentiroso. Eu posso ter um coração duro, ruim de perdoar. São muitas coisas pelas quais nós podemos ser, diante do Senhor, acusado. Quando nós estivermos diante do Senhor, naquele momento em que o Senhor expuser os nossos corações. Eu preciso ter isso, todos nós precisamos ter isso diante dos nossos olhos. Quando Carlos, me perdoe, irmãos, porque eu estou me estendendo um pouco mais, mas eu preciso expor algumas coisas. Quando o Carlos estava falando, na hora que nós íamos ainda partir o pão, ele falou algo muito importante. Ele falou, basicamente, resumidamente, isso aqui. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Não que sejamos dignos disso. Nós não estamos ao redor da mesa do Senhor porque somos mais santos, porque somos um povo seleto, um povo mais puro. Não. Nós estamos diante da mesa do Senhor porque o próprio Senhor nos dignificou a isso, né? Eu posso ter pecado minutos antes de partir o pão. A diferença entre eu e outra pessoa vai ser o meu comportamento diante desse pecado. O que o Senhor deseja, irmãos, são corações contritos, corações quebrantados. Porque pode haver, irmãos, entre nós um coração que peque e diga assim, todos nós somos pecadores. E trate o pecado de forma leviana. É assim mesmo, enfim, ninguém é mais santo do que eu. Não é esse o coração que o Senhor deseja. Esse é o coração inadequado. O coração que o Senhor deseja é um coração como aquele homem da parábola do publicano e o fariseu. O publicano orava ao Senhor e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse é o coração que o Senhor deseja. Um coração de arrependimento. Nós precisamos nos entristecer com o pecado. O pecado ele precisa causar tristeza em nossos corações. Não podemos ser levianos, né, Carlos? Não podemos tratar o pecado de forma comum. Não, irmãos. O pecado foi o que conduziu o Filho de Deus à cruz. Os nossos pecados matou o Filho de Deus.
Os homens estavam ali sendo usados apenas como instrumentos. Os romanos estavam cooperando nisso. Os judeus também. Mas eles eram apenas instrumentos. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, usa bisturi, tesoura. São instrumentos, né? Deus também estava fazendo isso. Quem estava matando o seu próprio filho era o Senhor. Como no Monte Moriá, Abraão estava prestes a sacrificar. Houve um sacrifício, né? Eu vejo Gilma de vez em quando falando assim, houve um sacrifício. Ali, Abraão matou o seu filho no coração dele, ele matou. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências, disposto a obedecer ao Senhor. Da mesma forma, o nosso Pai, o Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, sacrificou seu filho por nossos pecados. Então, nós precisamos olhar para a diferença é essa. Nós vamos pecar. Eu posso terminar de falar aqui com os irmãos e pecar. Só uma opinião para Pode falar, irmã. você pensou esse pensamento. O Senhor sabe que a gente peca tudo. Exato. É porque para nós a gente só viu o pecado escandaloso, né? Isso. Qual é o pecado escandaloso? O sexo e o adultério. Adultério. Mas, como você falou, o pecado ele é amplo. É amplo demais. A gente ser um coração rancoroso, não perdoar, fofoqueiro, a gente desejar o mal, vai dar errado. Eu não te disse, então algumas coisas. Por isso o sangue é necessário. Porque a gente peca o tempo todo e a gente não lava no sangue. Mas só de falar assim, eu não peco, eu não faço isso, a gente já pecou. Né? Então, por isso a graça do Senhor. E eu acredito, né? Às vezes eu me peguei pensando nisso, né? Eu falei, Senhor, e se Judas não tivesse feito isso? Se eu não tivesse vendido o 100% da moeda de prata, era necessário ter feito tudo isso, porque tudo estava escrito. Tudo estava escrito. Como é que eu estaria hoje aqui, você estaria hoje, se Judas não tivesse feito aquilo? Mas se ele tivesse se arrependido, eu fiz, Senhor, pequei, né? E eu acho que no coração de Judas houve uma grande aflição de tal maneira que ele não conseguiria ficar mais isso. Porque ele sabia o que ele fez foi algo que ia mexer com toda a era da eternidade, né? O remorso, ele corroeu o coração dele, porque ele sabia quem estava diante dele. Mas o Senhor, eu falo isso por mim mesmo, né? A gente nunca vai abandonar o Senhor. Porque a gente sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para onde eu e você vai? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Mas muitas vezes, uma irmã me disse essa semana, eu em comunhão com duas irmãs, ela falou assim, eu queria ter um coração mais obediente ao Senhor, não somos. A gente não ama o Senhor de forma correta. A gente não ama o Senhor de forma, de maneira totalmente perfeita. Mas só de a gente nunca desistir, né? Dele, porque ele sabe da nossa limitação. Aí ela chegou e falou, realmente a gente ama o Senhor, não é totalmente 100%. Mas ele também amava Davi. E Davi, na nossa visão, foi um homem muito cruel. Davi era um homem que o meu irmão falando uma vez, falou assim, irmão Carlos, diante hoje da justiça do homem, dessa era que nós vivemos, Davi era para ir para a cadeira elétrica. Que Davi foi um homem cruel. Isso, exatamente. Ele seria um criminoso de guerra. Muito cruel, mas o Senhor não olhou as ações de Davi. Mas ele viu a atitude que Davi tinha no coração dele de arrependimento. Vai entender o coração de Deus. É isso que eu queria falar. Só para concluir aí, irmã Paula. Eu, lendo um livro de Watchmani, eu li um trecho em que ele diz assim, desse livro, O Evangelho de Deus, ele disse assim, nós somos salvos quando nós nos arrependemos do pecado e cremos no Senhor Jesus Cristo. Aí fica a pergunta, quando acontece o arrependimento e a fé? A irmã explica, é simultâneo. Essas duas coisas, fé e arrependimento, elas são basicamente a mesma coisa. São distintas, mas nunca separadas uma da outra. Aí ele diz assim, fé é eu crer no Senhor Jesus Cristo. É eu olhar para Cristo e crer nele. E arrependimento é eu olhar para mim mesmo sob a luz de Cristo. Quando eu olho para mim, debaixo da luz de Cristo, mostrando as entranhas do meu coração, aí eu vejo quanto mal existe ali dentro.
Quanta coisa ruim, quanta coisa, irmãos. Se a gente for... Esse é um exercício que não podemos abandonar. Os puritanos, eles tinham um hábito. Todas as vezes no final do dia, eles sentavam individualmente na sua devoção pessoal e fazia isso que o irmão Carlos falou uma vez, a tal da contemplação. E pensava em tudo que eles já pensaram durante o dia, tudo que eles fizeram durante o dia, para apresentar diante do Senhor uma oração de arrependimento por tudo que fez. A autocontemplação debaixo da luz de Cristo, mostrando os nossos pecados, mostrando tudo que nós fizemos, pensamos, dizemos, reagimos e desagradou ao Senhor, é algo que não podemos abandonar. Precisamos viver. Olhe, e outra, não é que nós nos arrependemos lá no início dos nossos pecados e os abandonamos. Mas não é que o arrependimento foi um passo inicial, não. O arrependimento é um estilo de vida. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais arrependido eu estou de quem eu fui e de quem eu sou na carne. É uma coisa que precisa crescer cada vez mais, para que possamos orar ao Senhor como aquele publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse a esse homem não. O Senhor disse, em verdade vos digo que esse desceu justificado para casa. Em contrapartida, aquele fariseu que orou inicialmente, Senhor, obrigado, porque não sou ladrão, dou dízimo de tudo quanto ganho. Ele realmente se achava bom. Mas não é esse o coração que o Senhor espera encontrar. É um coração contrito, quebrantado. E nisso consiste a santificação. Sim. Eu só me lembrei quando você falou, né? Só repetindo, que Kiko também falou sobre isso. Nós, como você falou, nós éramos totalmente condenados, né? Não tínhamos o Senhor. O Senhor nos comprou, né? Mandou seu filho, né? Agora nós somos filhos de Deus. E como filho, eu fico olhando assim, nós que somos pai, né? O filho é pequenininho, como o Kiko falou, né? Toma leitinho, né? Um pouquinho de leitinho, vai engrossando, até sermos adultos. E com o Senhor, a mesma coisa. Por isso o Senhor precisa... por isso a justiça de Deus, né? Sobre nós. Porque assim, Ele está cuidando de nós como nós cuidamos de nós. Assim. Aliás, bem melhor, né? Porque Ele vai dar um leitinho, aí a gente ajuda nossos filhos como? A gente vai exortando. Filho, não faça isso. Filho, vai por aqui. Isso. Filho, vai por aqui. Filho, por quê? Porque o Senhor quer que sejamos um dia um filho adulto, mas um filho adulto preparado, né? Totalmente preparado. Para quê? O que Kiko falou, me lembrei agora. Para a gente estar lá na glória, a gente precisa se preparar, né? Mas quem vai preparar é nós mesmos, da nossa carne, não. O Senhor vai nos adotando e a gente vai cedendo para o Senhor. Não, Senhor, estou aqui à tua disposição. Não, Senhor, me perdoe, né? Todos os dias pedir perdão, porque a gente peca todos os dias. Aí, não peco porque eu não minto, porque eu não roubo, porque eu não prostituo, porque... Não, todo pecado é pecado, né? Todo pecado é pecado. Tudo, nem que seja é pecado para Deus. É igual o pecadão né, de quem se prostituiu, de quem mentiu, de quem matou. Mas o Senhor está aqui nos preparando. A gente está aqui reunido é o quê? Uma preparação. O Senhor deixou na palavra, né? Aí Kiki falou que essa reunião nossa aqui está lá no céu, né? Foi assim, foi dessa forma, não foi? Que essa reunião nossa aqui está lá, porque um dia estaremos lá. Né? Todos sentados nas regiões celestiais. Todos sentados nas regiões celestiais. Mas o Senhor está aqui nos preparando. Filhos, eu estou te preparando. Né? Você deixa de ganhar isso aqui, não é porque o Senhor é rude, não, porque o Senhor sabe que aquilo ali não vai te fazer bem. Exato. Aí você fica olhando porque o irmão tem, porque eu não tenho. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Isso. O Senhor sabe. Porque ele fizesse aquilo que ele fez com o outro, para mim, a gente tem 2 filhos, como a Jane aqui tem 2, né? Minha irmã, né? Jéssica tem. Ela sabe o que ela pode dar para Pedro Lucas, que ela pode dar para Pedro Paulo, né? Ela sabe. Assim é o Senhor conosco, né? O Senhor sabe, e o Senhor que é muito, né, acima de nós, Ele sabe o que é que Ele faz em cada um de nós. Agora, o que precisa, como que precisa, a gente se dobrar, né? Isso. Se dobrar ao Senhor. Dizer, Senhor, me perdoe. Todos os dias eu preciso te arrepender.
todos os dias, porque todos os dias a gente A gente tem. né? Todo dia quando eu sento na cama, o Senhor me perdoe, porque a gente tá lidando com o menino, a gente fala um pouco mais grosso e a gente vê que não era bem pra gente fazer assim, né? Isso. Às vezes tá lidando com os irmãos, a gente trata de qualquer forma, a gente vê que não é bem assim que era pra fazer. Então a gente precisa arrepender todo dia, porque nós somos, como o Senhor fala, nós necessitamos do perdão, da misericórdia todos os dias. E glória a Deus que o Senhor nos revelou, né? Que podemos estar aqui, podemos perseverar, né? Porque um dia estaremos na glória. Essa é a minha que eu anseio, e eu sei que cada um dos irmãos anseia, né? Amém. Um dia estar com Cristo. Mas isso só aqueles que viram e que têm Deus como Pai que vai ver. Né? Isso é verdade. Aqueles que acham que, não, vou só buscar Deus porque eu preciso, porque eu quero vitória, é que aí, infelizmente, vai estar se afastando cada dia mais. Né? Amém. Em Gálatas 6 fala assim, Gálatas 6:6, mas aquele que sem... Não, perdão. 6:12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a não serem perseguidos, a circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está falando aqui que as pessoas se circuncidavam para se fazerem justos. E aí dá liberdade à sua própria carne. Isso. Aí não, eu pequei, mas não, eu sou circuncidado. Isso, é exatamente Eu não tenho, isso. eu posso pecar, mas eu posso me arrepender de novo. E aí, voltando no capítulo, ele fala assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí, no 13, voltando também, fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele deixa bem claro aqui, não é porque o pecado ele realmente ele é comum, porque ele já está, né, ligado ao nosso corpo, à nossa carne. Exato. Já é comum, mas não é porque eu tenho um pecado já aqui, né, na minha carne, que eu vou dar liberdade a ele para ele poder fazer... Pra eu poder fazer o que eu quiser por meio dele, né? Porque nós já temos o Espírito, né? Que escapa aqui. Como a senhora falou, a gente se arrepende, né? Eu nem boto todos os dias, eu digo todo instante, porque a gente acabou de pensar agora aqui, Senhor, como é que eu pude pensar tal barbaridade, tal perversidade? Aí a gente vem aqui, né? Não, mas, Grazi, o fruto... Aí ele vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Aí a gente vê, né? Quem é que tá ganhando a nossa vida, né? Se a gente for sincero conosco, lógico que as obras da carne ganham, né? Porque uma vez, foi numa pregação, não lembro de quem foi, mas falou assim, sobre os frutos do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. Ah, foi Romeu. Ele falou o fruto. Se você tem aqui amor, você tem que ter alegria. Se você tem alegria, você tem que ter paz. Se você tem paz, você tem que ter longanimidade. Se você tem longanimidade, você tem que ter benignidade. Se você tem isso, tem que ter bondade. Tem que ter fidelidade. Não tem como ter o fruto do Espírito só com uma parte. Só de um lado. É todo, né? E aí os fariseus, né, eles usavam isso. Não, eu vou me circuncidar. Os judeus, né? Eu vou me circuncidar aqui, mas só por causa que os outros vão achar que porque eu circuncidei eu sou justo. Então eu posso pecar, mas eu também posso me arrepender do que eu quiser. Aí a gente dá essa liberdade pra gente pra continuar a pecar, né? Só que o Senhor ele fala aqui, ó. Eu chamei vocês a liberdade no meio do meu sangue, né? Não é porque agora não é porque agora vocês são salvos e libertos pelo meu nome, que vocês podem dar legalidade ao pecado que habita em vós. Exato. Então, muitas vezes, eu, como Grazi, como pecadora que sou, me pego, né? Ah, mas eu posso me arrepender depois. Não que a gente fala aqui com palavras, né? Mas nossa mente. Nossa atitude. Ah, não, minha vontade é fazer isso. Não, fulano de tal me estressa de uma forma... E a Grazi? Ele te estressa, Imagina você a mim, né? O que é que você tem feito, né? Mas graças a Deus que o Senhor não espera nada de nós, né? Graças a Deus, né? Porque então a gente quer matar, quer cantar, mas a gente fala, mas o Senhor não faria isso. Então, me ajude, Senhor, porque eu quero fazer o que o Senhor quer, mas só com a ajuda do Senhor, né? Mas que possamos ficar aqui, né?
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Sabemos que somos falhos, né? Mas temos o Senhor que é justo. Amém. Queria acrescentar algo, né? Assim, foram 2 tempos que passamos ali com o irmão. No primeiro tempo, ele falando sobre 1 João capítulo 3, sobre a filiação, sobre entender o papel de um filho, né? E ele falou sobre essas 2 expectativas, o filho pequeno, né? E o filho maduro, né? Que é ruioso ali, endurecido. Mas, assim, uma das coisas que me chamou bastante atenção, irmãos, e eu queria que a gente considerasse isso na nossa caminhada diária, é o que está em Colossenses 3. É o segundo tempo e, assim, foi algo que o céu se abriu ali. Para mim, trouxe muita luz, referente a muita escuridão no meu próprio coração. E eu queria ler com os irmãos pelo menos 4 versículos, 5, que ele abordou aqui, mas ele ficou só uma parte, né? Então eu queria avançar um pouco mais, que diz assim, Colossenses 3:1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a sua vida, ele usa essa expressão muito forte lá, quando Cristo quer a sua vida se manifestar, vocês participarão da sua glória, vocês se manifestarão com ele, né? Portanto, façam morrer, no 5, façam morrer as vossas coisas pecaminosas, né? Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Aí a chave, irmão. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, das paixões sensuais, dos desejos mal e da ganância, que é a idolatria. Do amor ao dinheiro, algumas traduções, que é a idolatria. E por causa desses pecados vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns para com os outros. Vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revista-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o Criador e se tornar semelhante a Ele. Essa tradução, né? Ela é diferente um pouco aqui, mas eu percebi para os irmãos entenderem. Aqui é muito encorajamento, irmãos, porque ele mostra a vida antes do Senhor e a vida depois do Senhor. Ele mostra que na nossa jornada em Deus sempre vai ter o antes e o depois. É impossível, então existem 3 tipos de homens, só existem 3 tipos de pessoas sobre a terra. É o ímpio, né? Aquele que não conhece o Senhor, aquele que nunca não conhece o Senhor, aquele que é um incrédulo, não conhece o Senhor, aquele que conhece o Senhor, já conheceu o Senhor, mas ele não tem comunhão adequada com o Senhor, então esses são os carnais, e tem os salvos, aqueles que são salvos em Cristo. Então, assim, esses 3 grupos, Deus olha para esses 3 grupos: o ímpio que não conhece ele, aquele que é carnal, que conhece, mas tem uma vida carnal, e aquele que é servo, está santificando ali, buscando o Senhor. Nesse contexto que o irmão falou, foi muito interessante, porque ele mostrou que uma vez que nós estamos com Cristo, nós vamos buscar as coisas lá do alto, nós vamos estar fixados olhando para o alto. E esse, irmãos, é o maior desafio da nossa geração. O maior desafio que temos é olhar para o alto. Porque nós passamos a vida toda olhando para a terra. E aqui é algo muito prático, irmãos. É a vida prática, é o viver prático, o viver diário. Nós passamos a vida toda olhando para a terra. Então, nós amamos a terra, né? O nosso coração ele se deleita pelas coisas da terra. É muito comum olhar para nós e nós nos pegarmos desejando tudo da terra, quase tudo da terra. Então, o maior desafio para o Senhor e nós, nesse processo que o Murilo falou ali, que é o meio, né? O segundo ponto da salvação, que é a santificação ali, nós estamos exatamente nesse ponto. É um ponto de ruptura para salvar o quê, irmão? O seu espírito já está salvo, você tem comunhão com Deus, você é salvo. Mas você tem que salvar a alma, é a salvação da alma. E a alma é dividida, né, em 3 partes ali, né? Que é mente, vontade e emoção, né? Ou seja, os desejos, meus impulsos, né? A minha mente, o que eu penso. Então, esse é o momento de salvação da nossa alma. É justamente a nossa alma que está nos levando para um lugar de tristeza, de depressão, de medo, de insegurança. E o Senhor quer nos libertar, quer salvar a alma. Então, existe exercício prático para ser feito. E esse foi o encorajamento, né? O irmão nos tirou desse ambiente de teoria e nos levou para um ambiente de prática. Porque se você ressuscitou com Cristo, comece a olhar para as coisas do alto. Esse é o exercício diário que temos que fazer.
começar a olhar para o alto. Isso é um exercício, irmãos. É como alguém que vai correr todo dia ali e tem que cronometrar e correr 5 km, 4 km, 2 km, tem que correr, cuidar da alimentação. Se vai estudar para fazer uma prova, tem que estudar com muita força, muita dinâmica para poder passar, porque ele vai buscar um resultado. Então, o exercício para a vida cristã é olhar para o alto. Por quê, irmão? Porque quando olhamos, até o próprio Senhor Jesus falando assim, né? A seara, na verdade, está pronta, né? Mas falta poucos ceifeiros. Levante os vossos olhos e vê. Está lá em Lucas, capítulo 21. Levante os vossos olhos e vê que a seara está pronta, mas são poucos trabalhadores. Ou seja, você está no lugar. Mas porque a gente está tão olhando para baixo, nós não conseguimos levantar os olhos e ver. Então, o desejo do coração de Deus é que tenhamos os nossos olhos focados nele, para que ao enxergá-lo, nós possamos viver o estilo de vida que ele propõe para a sua igreja. Sem enxergá-lo, nós meramente caminharemos sobre a terra como um cristão carnal. E passaremos uma vida tentando desfrutar de uma espiritualidade que não conseguimos alcançar. Por quê? Porque nós não olhamos para cima de uma forma adequada. E é interessante isso, porque ele embaixo vai dizer, né? Portanto, vocês têm um desafio no 5, né? Façam morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, a parte de fazer morrer, irmão, não é do Senhor nesse ponto agora. É nossa. É quando você começa a abrir mão de coisas. Minha porção no trabalho. Sua porção é quando você começa a abrir mão de coisas, abre mão de estar em alguns lugares, abre mão de estar com algumas pessoas, abre mão de fazer algumas coisas, abre mão de assistir algumas coisas, abre mão de algumas amizades. Quando você começa a abrir mão disso, você está fazendo morrer a sua própria natureza. Porque a natureza é o quê? O meu desejo, o meu impulso está lá na alma. É o que eu desejo, o que eu quero. Quando eu abro mão disso, exemplo, quem vai fazer uma dieta sabe disso. Eu desejo muito comer aquela torta de chocolate ali. Eu desejo. Mas eu tenho algo maior. O que é algo maior? É a minha saúde, é meu peso, é de quem tem diabetes, é de diabetes. Então eu vou olhar para aquilo ali desejando, meus olhos brilham. Mas existe uma força maior em mim, né? Que é o desejo de perder o peso ali, de ficar em forma. Você diz, cara, eu não vou nesse negócio, nesse assunto aí. Então se a gente não consegue controlar se a gente não consegue se controlar diante de um brigadeiro, como vamos controlar diante de tantas coisas? Só uma ilustração muito simples, irmão. Não estou dizendo que os irmãos devem não comer brigadeiro, porque é uma delícia mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que assim, nós temos coisas, irmãos, que dependem de nós. Depende de nós. Depende de nós. E aí, eu queria fazer uma ilustração nesse texto que o Senhor me fez lembrar hoje, quando eu estava vindo para aqui, né? O Senhor mostrou uma cena, eu vi ontem uma cena bem interessante, de uma água, né? Pingando todo dia, né? Em cima de uma rocha. E ali, você olhava na rocha no dia estava no mesmo formato, inteirinha. E aquela água continuava pingando todo dia, toda hora pingando, aquela rocha no mesmo formato. Passou-se uns 5 anos ali. E aí foram medir aquilo ali e percebeu que já havia um furo na rocha. Pela água. Pela água. Pela frequência com que a água batia na rocha, a rocha foi abrindo um espaço. Mas não foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Irmãos, a mudança não acontece de um dia para o outro. A mudança acontece se atacarmos aquela área fraca das nossas vidas todos os dias da mesma forma. Qual é a área? O que tem feito você viver? O que tem feito você ter uma vida carnal? O que tem me feito viver uma vida carnal? Eu sei que eu não estou olhando para o alto. Isso aqui está claro para mim. Quando eu começo a olhar para o alto, eu paro, porque assim, irmão, eu trabalho no segmento óptico, né? Então nós temos o nosso campo de visão, ele é dividido em 2 focos. O nosso campo de 2 focos. Para longe e perto. Longe e perto. Então você olha para longe e para perto. O que acontece? Quando você é muito jovem, muito novo, que está ali até os 40 anos, você tem ou dificuldade, você tem miopia ou hipermetropia. Você tem dificuldade de enxergar só para longe ou para perto. Então você coloca uma lente só no olho, você corrige aquilo. Se está longe, ele aproxima. Se está perto, ele bota uma distância naquilo ali. Mas quando chega uma idade, depois dos 40 anos, os dois cansam, tanto longe quanto perto. Aí você passa a chamar de presbiopia. Aí você usa uma lente multifocal, que essa minha aqui, talvez algumas pessoas aqui estão usando já. Corrige as duas coisas. Corrige as duas. Então quando você levanta os olhos, na mesma lente você enxerga para longe, o campo de visão longe. Quando você abaixa os olhos, na mesma lente você enxerga o campo de visão para perto. Entendi. Aí isso é chamado presbiopia, ele corrige os dois campos, miopia e hipermetropia, que é o campo de visão de longe e perto. Por que o salmista Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus? Ele está dizendo que a palavra do Senhor é lâmpada para o quê? E os pés falam o quê? De uma visão perto, uma visão ao meu redor, que eu estou enxergando ao meu redor. Mas ele também diz que a palavra de Deus é o quê? Luz para o caminho. Para o caminho já é longe. Porque o farol de carro tem um farol baixo e alto. Para que você enxergue perto e enxergue longe. Então,
Na perspectiva de Deus é assim, quanto os nossos olhos estiverem só focados no perto, nós só conseguimos enxergar aquilo que está em volta de nós. E aí aquilo é bom nos atrai, irmãos. As coisas em volta vão nos atraindo. Por isso que esse exercício que o irmão postou lá, o irmão compartilhou nesse dia, foi assim, uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, comece a olhar para os altos, busque as coisas do alto. Aí vai um exercício de buscar. Eu começo a buscar as coisas do alto. Eu começo a buscar aquilo que é do alto. Porque nós somos acostumados toda a vida a buscar as coisas de baixo. Eu quero ter a melhor profissão, quero ter o melhor emprego, quero ter o melhor carro. Começamos a focar nisso aqui, gastamos uma vida nisso aqui e paramos de olhar para o alto. Aonde Cristo está. Cristo não está no baixo, está no alto. E aqui eu queria essa experiência de uma água todo dia numa rocha, até curar. Não existe sociedade no mundo. Água mole, Pedra dura. tanto bate até Que fura. fura. Irmãos, dá uma olhadinha comigo em outro texto, talvez faça sentido para os irmãos. Quando o Senhor me deu isso aqui, eu achei bem interessante e não podia deixar de entregar isso aqui para os irmãos e também fechar essa minha fala nessa manhã. Está lá em 1 Pedro, quando ele define a igreja do Senhor. Olha o que ele vai falar sobre a igreja do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Olha o que ele vai dizer, irmãos. O irmão pode ler uma tradução mais aberta, porque a minha tradução ela é NVT, então o irmão pode ler. 1 Pedro 2, 4. Isso. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só até. Ele começa dizendo que Cristo é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, a pedra angular, mas depois diz que nós, como igreja, somos pedra viva. Nós sabemos que somos pedra viva. Cada um de nós somos uma pedra viva que junto construímos o quê? A casa de Deus. Uma pedra sobre outra pedra, construímos o edifício de Deus, a morada de Deus, não é isso? Então a igreja ela é construída por pedras vivas e Pedro era essa pedra viva. Então percebe por quê? O nosso coração era de pedra e o Senhor tirou. E no final, o Senhor diz que a igreja é pedra, que Pedro recebeu um título de pedra. Ser pedra é ruim ou é bom no contexto? É algo ruim ou é bom ser pedra? Nesse caso é bom. Mas o coração de pedra é bom ou é ruim? É ruim. É ruim. E qual a diferença de um para o outro? É porque agora somos vivos. E o coração estava o quê? Morto. O coração está morto. Então o Senhor não tinha como entrar nesse coração caído, irmão, da antiga vida. Ele só podia entrar em um coração novo. Então eu e você, eu queria que os irmãos percebessem assim, o Senhor não vai gerar, irmãos. Então não precisamos pedir o Senhor todo dia para Ele nos dar um novo coração, porque Ele já nos deu. Nós já temos esse coração. O que precisamos permitir é que esse coração esteja sensível para que o Senhor fale com Ele. Sempre você diz, todo dia, Senhor, me dê um coração novo. Não precisa fazer uma oração, porque Ele já te deu. Se você é um novo convertido, se você é um convertido que tem mais de 10 anos, 20 anos, ou se converteu hoje, na conversão o Senhor te dá um coração novo. Ponto, essa é a chave. O Senhor não vai te dando um coração novo, Ele já te dá um coração, Ele arranca aquele coração com a nova vida e dá um coração novo. Só que tem uma coisa, esse coração novo precisa ser enxertado pela vida de Deus nele. E aí o encorajamento de Pedro é assim, aqui eu tenho uma pedra, irmãos. Então mesmo que você e eu sejamos essa pedra viva na casa de Deus, a água precisa estar batendo nessa pedra todo dia. E o que é que vai acontecer com essa pedra? Furar. Vai furar. Entendeu, irmão? Nós somos uma rocha, somos pedra viva em Cristo. Estamos caminhando para o Senhor, mas nós ainda estamos olhando muito para a terra. E o Senhor nos convida a olhar para o alto. E aí, qual é o desafio do Senhor para mim e para você nesta manhã? Com base naquilo que o próprio irmão falou, né? Sobre essa vida. Quando Cristo se manifestar, seremos com Ele. Então, nosso olhar tem que estar olhando para o céu para quando Ele se manifestar. E essa água, e aí João vai dizer que no encontro da mulher samaritana, com Jesus falou para aquela mulher que ele era o quê? Os irmãos lembram? Eu sou a fonte da água da vida. Então nós temos a água e nós temos a pedra. O mundo usa muito isso. Água mole, pedra dura, tanto quanto mais Cristo entrar na minha vida, quanto mais Cristo bater nessa rocha aí, vai gerando vida dentro de nós, querido. Então qual é o encorajamento para mim e para você nessa manhã, diante daquilo que o irmão ruminou, que o irmão falou que nós estamos ruminando nesta manhã? É esse exercício, começar no meu viver prático, no meu viver diário, buscar as coisas do alto. Agora, irmãos, eu não vou conseguir se eu gasto o meu dia todo nas redes sociais. Eu não vou conseguir, irmão, se eu passo o meu dia todo conectado, assistindo série de Netflix. Eu não vou conseguir. Porque eu estou botando minha energia nessas coisas. Então não tem como a água bater em mim. Agora, se eu estiver diante da água, olhando para a água vai entrando, irmão. E daqui a pouco as coisas vão começando a mudar dentro de mim. Aquilo que eu entendia como algo precioso e bom,
já não é mais, já começa a ocupar, o Senhor já começa a ocupar aquele espaço. Por quê? Mais simples. Se você pegar um copo e você colocar água dentro e encher de água, ele não tem como colocar mais nada, ele já está cheio. Você tem que ou trocar de água, tirar aquela água, ou você joga aquela água fora e deixa aquele copo vazio para você usar novamente. Então, o Senhor, nós somos como um vaso na mão do oleiro, os irmãos, né? Essa figura bem interessante, nós somos como um vaso. O Senhor deseja que os seus vasos estejam disponíveis para ele usar. Só que estão cheios de qualquer outra coisa, só não tem espaço em nós. Tem espaço. Tem espaço. Então, mais que o Senhor queira, o Senhor não dá hoje porque eu estou cheio, Senhor. Tem muita coisa para mim ainda, não dá para o Senhor falar comigo. Não quero, segura para amanhã aí. E a gente vai passando uma vida, só que o tempo ele é cruel, irmão. O tempo cobra muito caro. Aquela pessoa que era um garotinho hoje, amanhã é um homem, depois é um idoso. E já foi, o tempo passa. O ciclo se fecha. Se olha para as crianças entre nós aqui, fico pensando assim, né? Eu tenho pouco tempo aqui, mas olha, a mudança é muito rápida, né? A Agatha também, que cheguei aqui, quando eu conheci a Agatha, era ainda, né? Olha, a Agatha já tá moça já. Felipe, Sofia, eu olho pro filho de Murilo aqui. Quando eu cheguei, a minha acho que nem andar direito a Pariu aqui. Aí o outro já tá aí, mano, tá andando, o outro já tá até. Você foi no já hospital, tá lembra? querendo pilotar carro, foi. Não. Então, assim, você vê que o tempo passa muito rápido, irmãos. E é uma coisa que é inegociável o tempo. Então, assim, por isso que o Senhor diz assim, né? Dedique um tempo, buscar as coisas do alto. E aí, isso foi muito forte também, essa expressão. Porque toda vez que eu estiver diante de qualquer coisa, irmão, eu vou ter que fazer essa pergunta para mim. Isso que eu vou buscar é do alto ou é da terra? Se tudo que eu for. Se eu coloquei um vídeo para assistir, se eu perguntar, Senhor, isso aqui é do alto ou é da terra? Na hora o Espírito Santo me responde essa pergunta. Na hora, irmão. Aí eu vou decidir se eu vou ou não. A questão é que a gente não quer perguntar. Não quer perguntar, porque a gente sabe já da resposta. Mas há um testemunho na nossa consciência. Nossa consciência já. O Espírito fala. Às vezes você dorme assim e diz, rapaz, amanhã quando eu acordar vai ser um dia extraordinário. Já que eu estou de folga, né? Eu vou dedicar esse tempo em comunhão com o Senhor. Eu vou atualizar minha leitura bíblica. Eu vou ler pelo menos um capítulo todo hoje. Eu vou. Aí você vai. Você disse isso. Mas quando o dia amanhece, irmão, Rede social. as coisas vão ganhando no nosso coração assim, mas quando você vai ver o dia já terminou, você, nossa, o dia já passou tão rápido. Não, o dia passou normal. É assim. Eu acelerei minha mente com outras coisas. Só que assim, irmão, a vinda do Senhor, ela vai ser exatamente assim, para aqueles que estão olhando para o alto. Porque se você não estiver olhando para o alto, você não perceberá. Foi assim com a nação de Israel. Eles não estavam percebidos. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Se você pegar a experiência dos magos, lembra, Lucas? O irmão Lucas compartilhou sobre isso um dia com os irmãos, uma mensagem poderosa. Vou colocar no grupo depois os irmãos ouvirem. Maravilhoso o irmão Lucas sobre isso. Quando os magos vieram entregar um sacrifício, um presente ao Senhor Jesus ali, a adoração ali, eles vinham olhando para onde, os irmãos lembram? Pra E a estrela. estrela está onde? No céu. Ah, é no céu? Então ele estava olhando para onde, irmão? O alto. Ele veio o tempo todo seguindo pelo alto, irmão. Aí eles pararam para perguntar quem, alguém que estava olhando para a terra. Vocês viram onde é que o menino de Jesus, aí chegou em Jerusalém, o lugar onde Jesus deveria nascer, perguntou, nós vimos aqui para adorar o menino Jesus, onde é que ele está? Eles não sabiam. Ele estava na cidade, mas não sabia. Porque ele estava olhando para onde? Ele nem sabia. Vamos pegar a lei para ver se a gente descobre onde é que ele vai nascer aqui. Aí aqueles magos perceberam que não ia dar em nada, saiu da casa daquele homem e falou, nós erramos em parar e olhar para aqui. Vamos voltar a sair da casa e vamos continuar fazendo o quê? Eles continuaram olhando para o céu e o céu a estrela continuou levando ele de volta. Eles pararam, ele vinha seguindo a estrela, parou para perguntar, uma pessoa só estava olhando para a terra, irmão. Às vezes nós estamos com um relacionamento firme e forte com o mundo, que pessoas só sabem da terra. Você senta com ela para conversar, é só terra, é só terra, é só terra no seu coração. E paramos de ficar olhando para o alto. Eles entraram em Jerusalém, eles vinham o tempo todo, de muito longe, olhando para o céu. Estava vindo certinho. Pararam então em Jerusalém, para perguntar onde o menino estava, não souberam, eles voltaram e começou a olhar para o céu novamente e as estrelas levou ele no lugar onde Jesus estava. Onde eu quero chegar, irmãos, é que se tirarmos os olhos do céu por um minuto, nós estaremos tateando no meio da escuridão. Isso que o irmão falou, irmão, de olharmos para os céus. Isso para mim, essa é a chave para mim para 2026. Começar a olhar para os céus. Ele virá, irmãos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nunca se houve um tempo. A maior parte dos irmãos que são muito sérios no Senhor tem dito a mesma coisa. Tempo dos fins, Jesus está voltando. Essa mensagem do irmão, o encargo do irmão que é a mensagem sobre essa. Os irmãos pegam todas as mensagens, é sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque se ele não voltar para você de uma forma, ele vai voltar de outra. Se ele não voltar para você através do arrebatamento da igreja, ele vai voltar através da minha ou da sua morte.
você morrer já é a volta do Senhor Jesus para mim e para você. E logo você não sabe, eu não sei o dia da minha partida, nem você sabe. Então o Senhor Jesus pode voltar agora para muitos de nós. Como o Senhor volta a todo momento, a cada segundo o Senhor está voltando para milhares de pessoas sobre a terra. Não nos enganemos, irmãos, achando que para mim, eu em particular, irmãos, é um sentimento meu. É um sentimento, Carlos. Eu acho que está mais próximo eu encontrar o Senhor Jesus através da minha morte do que do arrebatamento dele para me buscar. Eu penso isso. Então, todo dia quando eu acordo, eu acho que está mais perto o Senhor vir para mim na morte do que porque o arrebatamento pode demorar 100 anos, 200 anos, ou pode demorar um dia. Mas a minha morte é certeza. Eu tenho até o calendário assim mostrando que no máximo eu vou chegar até aquele dia. No máximo quando, Carlos? A Bíblia diz que é 70 anos se passar de ser cansaço e fadiga. Aí você pode, com muita saúde, chegar até 80. Vamos supor, com muito esforço, você comece a penar e chega até 100 anos. Que aí 100 anos já está bem ali, comendo muita salsicha, vai diminuir bastante isso. Né? Se alimentando mal, a gente vai diminuir esse ciclo bastante. Mas eu quero dizer, irmão, né? Não, imagine, a gente vai diminuindo esse ciclo. A saúde do brasileiro já não é tão boa assim, não, irmão. Já não é. Então, assim, já vai diminuindo, não dormimos direito, né? Muita coisa, já o corpo natural já... A gente faz de tudo para adiantar nosso lado. Né? O que eu acho, irmãos, aqui, é que assim, a minha vida, a volta do Senhor para mim, eu que saio de casa, eu que trabalho, eu que estou na rua, eu que estou em vários lugares, para mim é mais perto, na minha morte. Isso aqui, irmão, não é para ser um conto fúnebre, não. Mas é mostrando que é um cenário possível de acontecer conosco qualquer um de nós, irmãos. Então, o que eu quero apontar para você já tem o que é necessário, você está vivo. Está vivo. Então, já tenho isso, então eu já estou vivo. O que eu devo preparar? Todo dia olhar para os céus, irmãos, como se ele voltasse naquele dia. Assim, irmãos, se nós acordarmos com esse sentimento, a nossa vida será outra. Mas os 3 inimigos que Murilo citou, muito precioso isso. O mundo, o diabo e a nossa carne. O pior desses, irmão, é a sua carne. Que aí a água tem que bater todo dia até furar essa rocha. Para mim foi muito encorajador, irmão, essa expressão do irmão. E assim, se vocês ressuscitaram com Cristo, mas é claro, é só se você ressuscitou. Se você não ressuscitou, continua olhando para a terra mesmo. Mas se você já ressuscitou, é um encorajamento, irmãos. Comece a olhar para as coisas do alto, onde Cristo está. Então não busque Cristo nas coisas da terra, irmãos. Pode ser, você pode encontrar as bênçãos dele, o favor dele, pode, mas ele pode fazer você prosperar, pode. Deus faz tudo isso. Mas ele se manifesta para aqueles que estão olhando para os céus, irmãos. Nunca esqueça isso. Se estivermos olhando para os céus, o Senhor vai se manifestar para nós. Então eu queria encerrar, pelo menos esse meu ponto aqui sobre isso, né? Foi um ganho extraordinário ouvir irmãos e assim. Um ganho muito grande. Muito grande. E como essa pedra, né, que está sendo edificada todos os dias. Quem permite que essa água bate todo dia. E às vezes olha e diz, Senhor, nada aconteceu ainda assim. Quantos anos tem? Nada aconteceu com esse mesmo coração duro. Aí o Senhor diz, não, se você ficar embaixo da água, em algum momento vai perfurar isso aí. Não sai debaixo dessa posição, não sai debaixo das águas, irmãos. Jesus é a fonte da água da vida. Se estivermos embaixo da água, se estivermos na comunhão com Ele, em algum momento você vai olhar para trás e dizer, nossa, o Senhor já me libertou. Você vai olhar para o pecado que te atormentava, que te algemava, você vai dizer, nossa, já ficou para trás isso, já ficou, irmão. Por quê? Porque a água foi jorrando sobre você todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Esse é um desafio para nós, irmãos. E isso é algo prático, irmãos. Não é algo místico, é algo prático. É sair daqui hoje, agora da reunião, e já começar a avaliar isso mesmo na sua história. Senhor, quanto tempo eu vou dedicar olhando para a terra e quanto eu vou dedicar olhando para os céus? Então, que o Senhor ganhe no nosso coração, irmãos. Pelo menos eu queria deixar isso para os irmãos. Irmãos, eu gostaria também de compartilhar dois irmãos que ganharam muito meu coração. Eu vou falar do irmão, né? Que o Senhor despertou. E que bom que a palavra de Deus, ela se renova, né? E aí no primeiro dia, quando ele leu 1 João 3, falando sobre nós não sermos mais filhos da ira, mas hoje nós somos filhos amados de Deus, né? Que isso deveria ser algo tão mais profundo e real na nossa vida, que a gente não precise mais buscar em ninguém, em nenhum outro lugar, validação, né? Aceitação, porque nós já somos aceitos por Deus. E enquanto ele falava, eu ficava pensando em várias coisas na minha própria vida, né? Não como um padrão para os irmãos, mas como uma experiência que o Senhor me permite experimentar, que é assim,
quando a gente tem aquela convicção de que a gente é filho de Deus, não importa o que os outros vão falar de fato, né? Importa se nós estamos agradando a Ele, né? Eu vou citar aqui 2 exemplos da minha vida, que eu larguei uma carreira em ascensão, né? Eu larguei uma vida profissional promissora para o mundo. E hoje eu tenho tido filhos. E isso para o mundo é loucura. Não só para o mundo, mas às vezes para grupos de pessoas, para familiares. E o Senhor precisou exercitar muito meu coração em olhar para a palavra. E graças a Deus que uma vez o Senhor usou o Murilo para consolar meu coração nisso. Quando eu olho para a palavra, eu não vejo Deus me reprovando. Somos filhos dele, né? E como filhos do Senhor, nós precisamos primeiro agradar ao Pai, né? E nos sentirmos aceitos e amados por Ele, ainda que os outros digam o contrário, né? Ainda que os outros critiquem, rejeitem aquilo. E ouvir o irmão falar isso é mais um lembrete, né? De a gente estar sempre voltando o nosso coração para que em Deus nós somos aceitos, em Deus nós somos amados e que precisamos de fato buscar agradar a Ele. E aí no segundo dia ele falou sobre olharmos para o alto, né? Em Colossenses. E aí ele citou um exemplo de que ele já ouviu irmãos falando, quando eu chegar no céu eu quero limpar o chão do céu. E ele trouxe, né? O chão do céu vai ser sujo e trazendo essa falsa percepção da nossa vida no alto, né? Que ela é muito diferente, ela é completamente diferente do que nós experimentamos aqui. Eu estava falando com o Murilo que aqui, nessa terra, é lugar da gente ser humilde, né? Em que sentido? Não no sentido de eu quero ser pobre, ser ralé. Não nesse sentido. Porque tem muitos pobres com coração ensurdecido e muitos ricos que o Senhor, pela misericórdia, tem dado humildade em viver essa vida aqui como se ela não valesse coisa alguma. Mas quando a gente coloca os nossos olhos no alto, existe algo que lá cada um vai ganhar particularmente, que é o galardão, né? E esse galardão eu quero uma conta bancária no céu robusta, né? Eu quero de fato no Senhor chegar diante dele e receber da parte do Senhor o galardão, conforme aquilo que o agradou aqui nessa terra, né? E aí... Quanto ao galardão, nós temos que ser gananciosos. Isso. Ser gananciosos quanto ao galardão e olhar anelar por isso, pro alto com essa perspectiva, né? De que a nossa riqueza está no alto, está no céu, não aqui na terra. E aí tem Mateus 6, a partir do 19, ele fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí logo em seguida ele fala sobre as preocupações da vida, né? É olhar aqui para essa terra. Então quando a gente olha muito aqui para a terra, porque a gente tem ou não tem, porque a gente precisa fazer ou não consegue fazer, a gente tira os olhos do Senhor e aí é só ladeira abaixo, né? A gente experimenta angústia, experimenta frustração, raiva, tristeza. Mas quando a gente coloca os nossos olhos no Senhor, de onde vem toda a riqueza, né? De onde vem toda a fonte que a gente precisa de vida, aí essas coisas se tornam tão pequenas que a gente nem sente, né? E vai passando assim, e
Eu lembro que no meu parto de Maria, que foi o meu primeiro parto normal, eu fiquei focando muito na dor no início, eu tava só, e eu ficava na dor, e eu não conseguia, quanto mais eu pensava, mais eu sentia dor. E aí quando eu comecei a pensar, daqui tal horário, eu vou estar com minha filha nos meus braços. E nada disso aqui vai, eu vou lembrar mais, vai fazer assim, eu não vou estar sentindo mais essa dor. E aquilo ali começou a me salvar ali, a dor parecia que vinha, mas eu já não sentia com tanta intensidade, porque eu comecei a pensar no alto, né? Daqui a pouco o Senhor vai me dar minha filha e eu vou ter, vai estar aliviada. Então essas coisas que o Senhor tem ganhado no meu coração. E a palavra do irmão trouxe para confirmar e ganhar ainda mais. Então que ajude a olhar para o alto, porque de fato não é fácil, né? As distrações, as aflições da vida, porque o Senhor falou que no mundo teria aflições. Elas às vezes querem roubar da gente esse tesouro, né? Essa contemplação, querem roubar da gente esse olhar, e ouvir palavras como essa resgatam assim na nossa mente, no nosso coração, que os nossos olhos precisam estar voltados para o alto. E a questão da ansiedade, né? Essa palavra, que o mundo hoje só fala isso, né? Só pessoa ansiosa. A Bíblia fala que é pecado, né? Chama de pecado. É pecado, né? É interessante eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha uma insônia terrível, né? Até um dia eu vou pegar esse versículo. Não andei ansiosa por coisa alguma. Aí eu comecei a orar quando eu dormia, né? Isso quando eu morava no Nordeste, que no Nordeste meia-noite pega fogo, né, Jéssica? É tanto fogo de noite, meia-noite, que tá chegando, né, cabelo. E eu não conseguia dormir por causa do espaço, eu dormia só, com o Felipe pequeno, né? E o Edson não ficava em casa de madrugada, porque ele trabalhava como vigilante, eu não conseguia dormir. E o meu vizinho começou a perceber que eu ficava com a luz muito acesa, né? Aí ele perguntou por que eu ficava com a luz toda com a luz acesa, né? Eu não dormia. Até um dia eu li o irmão que passou a saber, não andei ansioso por coisa alguma. Porque quando eu estou ansioso, o Senhor não trabalha na ansiedade. E hoje é o século e a era que mais as pessoas estão ansiosas, que dá crise, né? E hoje eu aprendi, aos 46 anos, que eu posso deitar e dormir, porque o tempo da manhã não é meu, é do Senhor. E quando eu descanso, apesar dos boletos, ele faz tudo, mano. Ele faz tudo. A gente não precisou se preocupar com aquilo, porque ele que vai trazer a providência. Ele que vai trazer a graça. E ser rico na terra não é um pecado. Nosso coração não fica tão na riqueza. Mas ele fez tudo para a gente desfrutar. Mas nada é nosso. Tudo é dele. Tudo é para ele. É você ter como não tivesse nada, né? Pobre, miserável, mas que não tem nada. Então, a palavra do Senhor nos ensina, do A a Z, né? Como viver na terra. A gente tem, como o irmão falou na quinta, na sexta, o irmão falou sobre a questão. O irmão falou sobre. A gente já tem muito conhecimento e eu tinha muito medo dessa questão também. Porque eu tive a iluminação durante 20 anos e eu vi com muitos irmãos que eu estava encantada de tanto conhecimento que vocês tinham, né? E aquilo, um dia eu me lembro que quando eu cheguei no Tenório, eu tinha 17 anos de idade. Cheguei com um filho pequeno, recém-casada, e né, eu vi muita riqueza do Senhor, e eu senti uma presença muito grande do Senhor naquele lugar. E eu disse, meu Deus, eu não sei de nada da vida durante 20 anos. Mas eu também fiquei com medo de tanto conhecimento, porque muito conhecimento vai ser cobrado muita coisa de nós. E aí eu fiquei assim pensando, Senhor, e o que eu faço com isso hoje? Eu tinha 27, hoje eu tenho 46. É vida. Hoje é isso, mas é a vida. Quem é Gilma fora dos irmãos? Como é meu dia a dia fora dos irmãos? Entendeu? Então essa riqueza, ela tem que ser agora semeada no meu dia a dia. As pessoas têm que sentir, quando está perto de mim, a paz de Cristo. Aquela paz que o mundo não dá. Mas eu e você, através do Senhor, que a palavra diz, e Carlos, Rose, Simone, Ágata, todos nós somos pequeno Cristo. Então hoje a gente temos que ter. E ontem eu vi uma palavra de uma pessoa dizer assim, a tristeza, ela também é uma alegria. Eu nunca parei para pensar que sorrir o tempo todo não é alegria, mas você ser sereno também é uma alegria. Porque as pessoas tocam em nós uma paz.
Você pode estar ali sereno, mas Serena. cheio de Deus. E uma vez eu estava na escola, na secretaria, cheguei uma vez um rapaz. Ele chegou, quando falou, eu falei, rapaz, não me lembro. Ele olhou para mim e falou, você é crente, né? Essa palavra é quem tem que ouvir no mundo. O mundo tem que nos ler a nossa vida. É a gente amar, ser amado, amar nossos irmãos, amar os filhos dos irmãos, amar nossa família. Os filhos dos irmãos são nossos filhos. A nossa família é a família de Cristo. O mundo, ele cobra de nós uma vida, ele não cobra a santidade. Mas é isso que a gente fala, tem que ser proclamado no mundo, né? Eu sou mulher. No mundo, o mundo tem que me ver diferencial. Eu não sou uma revolucionária, né? Eu sou uma mulher que teme ao Senhor. Então, hoje o mundo acha que você, por ser cristã, tem que andar de cuca, né? Cabeça coberta e cabeça baixa. Não, a gente somos cristãos em qualquer momento da nossa vida. Meus filhos, que o Senhor me deu, ele vai cobrar de nós a vida deles, né? A vida dos meus 2 filhos. E hoje, eu fico muito alegre que quando você casa um filho, né, a Carol vai chegar a esse ponto, Raquel e vocês, quando eu casei o meu filho, eu tive essa sensação no dia que eu vi meu filho entrando no casamento. Terminei a carreira e guardei minha fé, Senhor. E hoje, quando eu vejo meu filho em Cristo, é uma alegria que não tem dinheiro que compare. Porque você fez ali um pouco de cada dia. Então, isso para mim, irmão, é uma responsabilidade muito grande. Né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu sei que tem muitos irmãos que querem ruminar ainda, mas nós avançaremos, né? Temos aí temos na segunda-feira a reunião de oração na casa de Murilo, aqui vai ser aqui no mesmo lugar. Na quarta-feira também temos a reunião de mutualidade. Então, os irmãos podem guardar aquilo que não consigo compartilhar hoje, né? Porque nós trabalharemos aí também no Sentimento Ruminar, então estará aberto ainda as 2 reuniões. Segunda-feira, oração, e na quarta-feira, reunião de mutualidade. E na sexta-feira estaremos fazendo, ou aqui na casa do Murilo, lá na nossa casa, a reunião de estudo da palavra, onde estaremos voltando a estudar lá as lições práticas, né? As lições básicas. Então, é basicamente isso. Não tá muito, o que eu vou falar aqui não está muito dentro do assunto, mas faz parte também. Que é o seguinte, olha, irmãos, como é importante nós darmos ouvidos, né, à palavra de Deus, que é ministrada através dos seus servos. A palavra do Senhor está aqui escrita, eu posso ler ela individualmente. Está aqui, purinha, sem acréscimo nenhum. Mas aí, o Senhor ministra também a sua palavra através dos seus servos. Quão edificante foi estar com o nosso irmão Kikio para ouvir a palavra, né? Tem uma analogia na natureza. Por exemplo, uma vez o irmão Jaguaraci acho que estuda agricultura, né? Ele disse assim, existe uma substância chamada etileno. Ela é um composto orgânico gasoso e ela se transfere de uma fruta para outra e amadurece o restante das frutas. Por exemplo, você tem um cacho de banana verde. Pegue um maracujá e coloque em cima daquele cacho. Para você ver. Um maracujá bem maduro. Pegue ou um outro cacho de banana maduro, uma outra penca de banana madura e bote perto. Esse etileno, ele se transfere e em um instante o restante das bananas se amadurecem. Quando uma começa a amadurecer, de repente... Isso. E elas são transferidas de uma para outra, esse etileno. Observe ali, quando tiver 2 bananas maduras na penca, observe que ela vai ficando madura na ordem. Assim. Entendeu por quê? Por causa do etileno. Aí, eu estou usando isso como analogia. Você vê. Vamos dizer que o nosso irmão Kiki, um irmão maduro no Senhor, veio, ministrou a palavra para a gente. E olha, vamos supor que esse etileno é o Espírito Santo de Deus que habita na vida do irmão, né? Um irmão maduro, quanta edificação ele não traz para a igreja do Senhor. E aí nós vamos amadurecendo também através da vida de outros irmãos, amadurecendo espiritualmente. E que isso que nós ganhamos, isso que nós ouvimos nesses últimos dias, permaneça em nossas vidas. E isso permaneça firme em nossas vidas, que nós não esqueçamos. E outra coisa também que eu quero falar com os irmãos,
sobre o amor fraternal. É um pouco difícil falar assim. Eu vou falar de mim. Eu sei que eu estou em falta com o Senhor com relação ao amor fraternal. É um dos aspectos da vida cristã. Tem uma coisa que acontece com os meus filhos que frequentemente que me deixa de um jeito constrangido. Nós disciplinamos fisicamente nossos filhos, nós somos adeptos da disciplina física. E um dia desse a gente disciplinou Maria. E aí a gente conversou com a filha, você vai ser disciplinada por causa disso, disso e disso. Tá certo? Ela, tá bom, papai. Não repita isso. E aí a gente disciplinou ela. Ela chorou pra caramba. O meu filho, Josué, ficou numa aflição, irmãos. E ele vem assim acolher ela de uma forma, você precisa ver a expressão dele. Vem acolher Maria. Jéssica está aí de testemunha disso. E não é uma vez só. Sempre que isso acontece, meu filho faz isso com Maria. Aí, um dia desse eu peguei um copo d'água e dei lá para ela. E ele veio e tocou nela assim, e ofereceu o copo d'água para ela enquanto ela chorava, para acalmar aquela aflição dela, né? E isso me leva ao que o Senhor nos disse, que o reino dos céus pertence aos que são como as crianças. Que o Senhor corrija em nós toda falta, toda nossa deficiência seja compensada pelo Senhor. Amém?